Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports e eu te convido, claro, para que tu te inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações e o teu like, tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família, deixa aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, o teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá valendo? No vídeo de hoje, resumo básico da rodada do Brasileirão, beleza? Mais uma rodada concluída e nós, claro, faremos aquela repercussão básica dos jogos, relatando os autores dos gols, o placar, né, dos respectivos jogos e, claro, o momento das equipes envolvidas nos confrontos que a gente relatar aqui para vocês e ainda, ao final, a divulgação da tabela atualizada e também o artilheiro da competição até o referido momento, beleza? Vamos começar por sábados, porque nós tivemos Fluminense 4, Corinthians 0, jogo esse que a gente repercutiu aqui no canal, tá? Os gols da equipe carioca, duas vezes German Cano, faça o L, imediatamente que baita centroavante é o Cano. Fred, no seu penúltimo jogo como atleta profissional, e o gol ainda no Manuel, a lei do ex, entrando aí mais uma vez sendo decisiva, né? O Fluminense chega, no caso, ao seu penúltimo jogo com o Fred, entrou no G6 da competição, isso é bem verdade, e o Corinthians, por outro lado, sendo goleado, perdeu a vice-liderança da competição, tá? O Internacional, jogo esse que a gente inclusive também repercutiu aqui no canal. Internacional e Ceará, a gente repercutiu, terminou pelo placar de 1-1. O gol do Inter marcado pelo Moisés e o gol da equipe do Ceará marcado pelo Lima, beleza? Assim, o Internacional se mantém no G6 da competição, beleza? Vai fortalecido para o confronto diante do Colo-Colo. E o Ceará, por outro lado, empata mais um jogo, chega aí a equipe que mais empata no campeonato brasileiro, beleza? Um outro jogo que a gente também repercutiu aqui no canal foi Santos e Flamengo. O Flamengo venceu pelo placar de 2-1. Os gols da equipe rubro-negra marcados por Pedro e Gabigol e o gol da equipe santista marcado pelo Zanocelo. A pressão, sem dúvida nenhuma, aumenta sobre o técnico Fabian Bustos. A equipe da Baixada Santista chega agora a 5 jogos sem vitória, incluindo 3 empates e 2 derrotas, e a equipe do técnico Dorival Júnior chega à sua terceira vitória seguida. Está aí numa sequência importante na frente do Mengão. À frente do Mengão, o Dorival Júnior, beleza? O outro jogo que a gente também falou aqui no canal foi Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Os gols da equipe do técnico Felipão marcados pelos Vitors, né? Vitor Roque e Vitor Bueno. Lembrando que o Furacão é o novo vice-líder da competição e o Palmeiras, que embora se mantenha na liderança, diminuiu a gordura em comparação à concorrência, está somente a 2 pontos à frente do próprio Atlético Paranaense, tá? É o segundo tropeço seguido da equipe do Abel Ferreira, em que só tem um ponto ganho dos últimos 6 disputados, incluindo o empate contra o Avaí na ressacada e essa derrota dentro do Allianz Parque para o Furacão, beleza? Vamos falar ainda de Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Os gols da equipe do Galo marcados por Hulk e pelo Sacha e o gol do Juventude marcado pelo Moraes. Assim, a equipe gaúcha chega a 6 jogos sem vitória, incluindo 5 derrotas e um empate. E já a equipe do Atlético Mineiro chega à sua terceira vitória seguida, nos últimos 4 jogos na temporada, tá? Passando para domingo, isso porque o Avaí foi derrotado para o Cuiabá pelo placar de 2-1. O gol da equipe catarinense marcado pelo Eduardo e os gols da equipe do Cuiabá marcados por Joaquim e também o Valdívia, mais uma vez a lei do ex entrando em ação, o Valdívia marcando contra o seu ex-clube, o Avaí, tá? Assim, a equipe catarinense chegou a 3 jogos sem vitória, com um empate e 2 derrotas. Já a equipe do Centro-Oeste brasileiro chegou aos últimos 4 jogos na temporada, com uma vitória, um empate e 2 derrotas, beleza? O Atlético Goianiense foi derrotado em casa pelo São Paulo, pelo placar de 2-1. Os gols da equipe goiana, né? O gol da equipe goiana marcado pelo Marlon e os gols da equipe do São Paulo, 2 vezes, né, marcados pelo Luciano. Assim, a equipe da capital paulista chegou aos últimos 4 jogos na temporada com 3 vitórias e um empate. E a equipe do Centro-Oeste brasileiro chegou à sua segunda derrota consecutiva na temporada, beleza? O América Mineiro venceu o Goiás pelo placar de 1-0, o gol marcado ali pelo Henrique Almeida. Assim, a equipe do técnico Wagner Mancini chegou à sua segunda vitória seguida na temporada e a equipe de Goiás chega à sua segunda derrota nos últimos 4 jogos na temporada, beleza? O Coritiba venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-1. Os gols ali da equipe do Coxa marcados por Léo Gamalho e também pelo Hugo. E o gol do Fortaleza marcado pelo garoto Abraão. Assim, a equipe cearense chegou ao seu terceiro jogo sem vitória, incluindo 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Coritiba quebrou uma sequência aí de 4 derrotas seguidas. E para finalizar a rodada, o Bragantino na segunda-feira foi derrotado pelo Botafogo pelo placar de 1-0, o gol do Fogão marcado pelo Vinícius Lopes. Assim, a equipe do técnico Luiz Castro chegou aos últimos 4 jogos na temporada
com 2 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Bragantino chega a seu terceiro jogo sem vitória, incluindo aí um empate e 2 derrotas, beleza? Finalizada mais uma sequência de jogos, dessa vez a tabela atualizada para vocês. O Palmeiras é o líder com 29 pontos, na vice-liderança o Atlético Paranaense com 27 pontos, terceira colocação é do Atlético Mineiro com 27 pontos, para fechar o G4, Corinthians com 26 pontos. Quinta colocação é do Internacional com 25 pontos, para fechar o G6, Fluminense com 24 pontos. Sétima colocação é do São Paulo com 22 pontos. Oitava colocação é do Flamengo com 21 pontos. Nona colocação é do Botafogo com 21 pontos. Décima colocação, para fechar essa primeira parte da tabela, é do Santos com 19 pontos. Abrindo a segunda parte da tabela com o Avaí na 11ª colocação com 18 pontos. 12ª colocação é do Coritiba com 18 pontos. 13ª colocação do América Mineiro com 18 pontos. 14ª colocação do Bragantino com 18 pontos. 15ª colocação do Ceará com 18 pontos. 16ª colocação Atlético Goianiense com 17 pontos. E aí o Atlético Goianiense, primeiro time fora do Z4, que se inicia com o Goiás com 17 pontos na 17ª colocação. 18ª colocação é do Cuiabá com 16 pontos. 19ª colocação Juventude com 11 pontos. E na lanterna, na 20ª colocação, Fortaleza com 10 pontos. Lembrando que a artilharia do campeonato nesse momento está dividida, tanto entre Caleri quanto em Germancano, ambos com 9 gols, beleza? Então a gente finaliza mais um resumo aqui da rodada, falando dos jogos, né, dos placares, autores dos gols, momento das equipes, tabela atualizada, divulgamos o artilheiro, tá? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos, com a tua família, dê o like, tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube, compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz, seu futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sport. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!